Venham mais para frente, não fiquem atrás, para a gente estar mais perto aqui, poder ouvir a mensagem do Senhor. Vamos receber a serva do Senhor, aplaudindo a Jesus. A paz e a graça do Senhor Jesus a todos, né? É um privilégio estar na casa do Senhor, né? É um privilégio conhecer o Senhor Jesus como nosso Salvador. É um privilégio a gente saber que a cada manhã o Senhor, Ele nos renova, né? E renova a sua aliança conosco, porque é para isso que nós estamos aqui, para servi-lo. Nós vamos fazer uma oração, pedir a Deus que esteja conosco nesse momento. Pai, eu quero te louvar por esse momento tão especial, Senhor, onde nós vamos meditar na tua palavra, mas também, Senhor, pensar nesse mundo, como a tua palavra pode impactar, Senhor, vidas que não têm esperança, vidas que se sentem perdidas, vidas que não sentem sentido de estarem vivas. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o teu amor seja derramado em nossos corações, Senhor, pelo teu Espírito Santo que nos foi outorgado, para que possamos continuar, Senhor, a obra de Deus nesse mundo. Somos a tua igreja, Jesus, somos a tua noiva e precisamos do Senhor para fazer a tua obra, para mostrar a nossa fé, para mostrar a nossa intimidade contigo, a nossa comunhão no corpo de Cristo. E assim pedimos a tua presença, nos abençoando nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de começar, eu queria agradecer muito a irmã Isa. Ontem eu disse a ela, irmã, podem sentar, irmãos. Eu disse, irmã, acho que vai ser só calor aqui, né? Pela previsão é só calor. E aí eu não trouxe casaco, não trouxe nada. Aí ontem à noite a previsão para hoje era frio, né? Aí eu disse, está dando 19 graus, mas eu não estou tão fria assim não, né? Aí ela foi logo tirando o casaco dela e hoje eu estou vestida com a irmã Isa. Né? E eu louvo a Deus por essa comunhão, né, que é do corpo de Cristo. Uma ocasião eu fui para uma conferência em Nairobi, lá na África, né? E aí quando eu cheguei lá, minha mala não chegou. E eu ia passar a semana lá. E era uma conferência fantástica, né? Que era de várias denominações juntas e o tema era justamente a volta do Senhor Jesus, como apressar a volta do Senhor Jesus. E aí minha mala não chegou. E eu fiquei assim preocupada, né? Eu digo, como é que eu vou passar uma semana sem roupa aqui, né? Ainda bem que eu gosto de viajar com uma peça de roupa dentro da mala de mão, né? Mas aí as irmãs disseram, pastora, vamos na nossa casa, nós moramos aqui, africanas, sabe? Aí abriram lá as malas e aí disseram, pastora, escolha. Gente, eu passei a semana vestida de africana. Foi muito lindo, aquele amor todo. E elas estavam tão felizes porque eu me vesti, né, com as roupas dela. Então eu vejo assim, como é importante essa comunhão do corpo de Cristo, né? E como é importante a gente estar aberto para amar e se vestir da roupa que o outro se veste, não é? Às vezes as pessoas dizem assim, você está muito parecido, porque eu digo assim, gente, o meu filho, ele foi um profeta para mim. Com 5 ou 6 anos, eu acho, eu já estava no lixão há uns 3 anos, e ele era pequenininho. E aí eu ia chegando em casa, 11 horas da noite. Isso foi uma palavra de Deus para o meu coração, sabe? Eu fui chegando em casa e eu, muito triste, porque assim, eu tinha que ficar lá, tinha que ajudar as pessoas, era um problema, uma época difícil, muita violência lá no lixão. E eram mais de 11 horas da noite, eu vou chegando, eu olho a casa toda escura, todo mundo já estava dormindo, meus 3 filhos. E eu gostava de chegar em casa e colocá-los para dormir, né? Contava a história, né? Eles todos se converteram comigo, né? Então, assim, é um momento especial. E nesse dia eu não pude estar em casa. E aí, tudo escuro.
Aí eu olho pela janelinha da garagem, quando eu abro o portão, aí estava o meu filho, né, lá, esperando, tudo escuro, e ele sozinho lá na escada, na janelinha, olhando para mim. Aí eu olho para ele e eu digo, Hudson, você ainda está aí? Aí ele disse, mamãe, tu só cheira a lixo, sabe? Meu carro era verde musgo e estava com ele estava branco, da foligem, né, do lixão. E aí naquela hora, aquela palavra foi tão importante para mim, que eu fiquei tão feliz que Deus falou no meu coração, tu és a minha filha amada, que me dá muito prazer, porque eu deixei toda a glória no céu e desci e absorvi o cheiro do lixo, né? O cheiro do pecado sobre mim. Levei todo o pecado sobre mim. E naquela hora eu disse assim, como é importante a gente se identificar com Jesus, né? E o cheiro de Jesus é o cheiro do lixo, sabe? O cheiro de Jesus, o perfume que Jesus ele usava aqui na terra era o perfume da gente, era o perfume do pecado. Então eu louvo a Deus por ele ter me segurado naquele lugar, sabe? Eu queria mostrar, antes de começar, falando sobre, hoje nós vamos falar sobre as respostas que a igreja pode dar numa situação dessa, né? O nosso tema é ações efetivas de resgate das crianças em situação de vulnerabilidade. Nós, na primeira noite, falamos sobre a criança e o reino de Deus. Ontem, a criança num mundo sem Deus. E hoje, ações efetivas de resgate, né, das crianças. Então, eu queria mostrar para vocês um testemunho, né, desse tempo que eu passei lá no lixão. Olá, eu sou Cimeia Meldrum, pastora da Igreja Anglicana e trabalho há 20 anos com uma comunidade que mora em torno do lixão de Olinda. A palavra de Deus, escrita em Romanos 8:19, diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O que nós temos feito para responder esse clamor? O mundo está gritando por justiça e paz. Nós vemos nos noticiários violência doméstica, desintegração dos vínculos familiares, crianças nascendo sem desejo de seus pais, corrupção por toda parte, um materialismo, um culto ao corpo, o medo, a miséria, morte por toda parte. Que respostas os filhos de Deus estão levando a esse clamor? Em Efésios 2, versículo 10, Paulo diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós vamos ouvir agora nesse vídeo testemunhos de homens e mulheres que foram transformados e hoje nós vemos os efeitos, os resultados e os impactos da presença do povo de Deus no mundo em trevas. Escutem os testemunhos dessas pessoas. Dona Jo é o grande milagre da nossa comunidade. Esta mulher foi mãe de santo durante muitos anos. Perdeu mais de 4 filhos. O testemunho dela é um testemunho de dor e de transformação. Hoje, ela é uma mulher sábia, reconhecida na comunidade como um sinal de transformação e do poder do amor de Jesus na vida de alguém que perdeu tudo na vida. Vamos escutar o testemunho desta mulher de Deus e ver a esperança que o Evangelho nos dá. O que eu dizia na prefeitura sempre era que aqui era um lugar de despacho de gente morto. Era gente com a cabeça cortada, com um tiro na cabeça, eu vi com 4 tiros na testa, um ali sem roupa, porque roubaram a roupa dele.
Ainda vem os outros que roubam aí, leva a roupa do sujeito e o sujeito fica lá nu, sem roupa nenhuma, depois de morto ainda fica exposto. E tinha 2 lá em cima sem cabeça, tinha um com a cabeça cortada aqui na minha rua, que eu ia tirar sangue nesse dia, nem fui, fiquei desgostosa, que eu desci para tirar sangue, para fazer os exames. E quando eu cheguei lá, estava ele no poste sentado, com a cabeça virada, porque a goela dele estava cortada. Eu fiquei agoniada e esse lugar não era lugar para se viver, se não tivesse vindo a igreja para aqui. E essa igreja veio para aqui para acudir a gente, para tirar essas coisas ruins daqui, que graças a Deus afastou todo mundo daqui. Rafael, um dos jovens de nossa igreja, também trabalhou dentro do lixão com sua família. Sem perspectiva, sem esperança, esse jovem encontrou o grupo de jovens que se reuniam lá na congregação. Ainda muito jovem, ele conseguiu trazer seus irmãos e seus pais para a igreja. Hoje, Rafael tem um caráter transformado, tem perspectiva e está hoje fazendo parte de um programa de intercâmbio na Inglaterra, aprendendo inglês e dando testemunho da transformação que Jesus fez na sua vida. Escutem também o testemunho desse jovem de Deus. Quando eu cheguei para morar aqui é uma violência muito grande. Aqui era como morrer gente, era como se fossem animais. Matava e era muita coisa aqui, jovens morrendo. E assim, eu não participava de gangue, mas meus amigos estavam envolvidos nas gangues, né, nas galera. E assim, eu via drogas entre os menores, passavam para mim, mas eu não queria, porque assim, eu já tinha participado antes da igreja, de outra igreja, e mais a saída da gente dessa igreja, porque meu pai não deixava a gente ir para a igreja. Ele sempre ficava bravo, então ele quebrava as portas dentro de casa por causa disso. Então assim, isso me deixou assim forte nessa base, que sabia que aquilo era errado. Então eu via meus amigos se perdendo em drogas, muitos amigos meus faleceram por causa de dívida de droga, envolvimento com assassinato aqui na comunidade. Então assim, parou mais dessa violência. Hoje ainda existe, né? Mas não como era antigamente, né? E assim, eu sou muito grato a Deus pela vida da pastora Cimeia e pela igreja aqui também nessa localidade, que trouxe a luz, né? Has 5 days only. Ela não descansou na quarta. It's Então, quarta, quinta, sexta, sábado. Oh, she needs a name. She doesn't have a name yet. Oh, e qual o nome que você está pensando em colocar? Eu sei, o pai foi caçar um nome por aí pra... She has 4 kids and no one has a birth certificate. And now she just asked me to baptize them. So we need to go and get the birth certificate ready, and that's going to be very important to schooling. She only can go to school if she has a birth certificate. This is the well where they have water. They take the water here. And do you know that where has rubbish inside the water is not clean? But they come and they drink and they cook from this well. We have around 300 people working all week here. They go through the rubbish, they collect tin, plastic, paper, and they sell. Why are you working here? Because I need to. I can't find a job outside. Did you have any education? I mean, did you go to school? Yes, but I had to give it up in order to help my family. How old were you when you gave it up? I was 17. How many children do you have? 4. I have 4 children. Would you like the same life for your children? I'd like to have another job, but it's very difficult to find a job outside. You must work here. If you don't, you can die from starvation. Cimeia
describes an international scandal that occurred here recently. This was a result of illegal medical waste disposal from the hospitals in nearby Recife and Olinda. And one day we discovered that one lady, one family ate a human breast. That was a scandal. People were saying all over the world, Olinda has cannibalism. E foi a senhora que comeu a mama? Foi. Como é que foi? Conta a história. A gente tudo com fome, necessitado, né? Esse daí que está endireitando o negócio. Seu filho? Foi para o lixão. Aí viu aquelas carnes, apanhou e trouxe. A gente aí lavou, ajeitou. Pronto, então as verdurinhas que achou lá mesmo no lixo e comeu. Hospitals was not obeying the law. The government was not interested about what the people were suffering. And that made Olinda feel ashamed. Conheci Cícera dentro do lixão de Olinda no primeiro dia que nós chegamos ali. Famílias inteiras moravam dentro daquele local. Fumaça, moscas, insetos, ratos, muitos animais que se alimentam de material orgânico e aquelas famílias ali. Cícera chegou ali e com sua família, Cícera veio a conhecer a Jesus e se transformou numa pessoa linda, numa ministra de oração, numa mulher sábia, num exemplo para a sua comunidade. Escutem o testemunho desta mulher de Deus. Quando a gente não temos Jesus na nossa vida, a gente se entrega à confusão, à cachaça. E eu era essa pessoa quando eu não conhecia Jesus no meu coração. E então foi quando eu conheci Jesus na minha vida. E eu vi Jesus mudar a minha vida. Mudar a vida do meu ser. É uma pessoa que eu vivia nas trevas, bebia muito, deixava meus filhos no abandono, não tomava conta direito porque eu vivia na cachaça, eu fumava, bebia e vivia naquele mundo de amargura, nas trevas, como diz. Então, foi aí que eu conheci Jesus na minha vida e Jesus fez um grande milagre na minha vida. E foi aí que eu vi Jesus transformar a minha vida, a vida da minha família. E hoje eu sou liberta porque eu conheci Jesus, Jesus me tirou do fundo do poço. Então eu agradeço a Deus porque Ele fez isso na minha vida e na vida da minha família. Porque sem Jesus nós não somos nada. Irmã Maísa é a pessoa mais doce, meiga que nós temos na igreja. Ela diz que antes ela tinha um coração endurecido, era uma pessoa ignorante e que não tinha visão. Hoje, essa mulher, ela vê Deus em tudo. O testemunho dela nos dá alegria e nos dá prazer de ver o amor que Deus tem derramado nesta comunidade. Vamos escutar, Maísa. A situação que eu estava levando lá onde eu morava em Jaboatão dos Guararapes, Curado 4. Estava muito difícil, né? Meu esposo na época era alcoólatra e era um sofrimento muito grande na minha família, né? Então eu resolvi vir para aqui, para Olinda, né? Procurar trabalho, porque aqui era mais fácil para eu arrumar um trabalho, né? Então, quando eu cheguei aqui nesse lixão, eu tomei um susto. Muita criança trabalhando também, né? Muita gente morando dentro desse lixão. Era aquilo cheio de fumaça, escuro. Eu nunca vi coisa igual na minha vida, né? Então, foi aqui também que eu me voltei para Jesus de coração mesmo, né? Porque eu tinha aceitado Jesus, mas eu estava fraca na fé. Então foi aqui que eu encontrei força para viver, né? Foi nesse lugar aqui. Apesar da visão que eu tive desse lugar, né?
mas para minha família foi uma luz no fundo do poço. Aqui na nossa comunidade existem muitas crianças que desejam ter oportunidades de aprender algo, e ele, não é por causa que eles não queiram, é porque em casa às vezes ele não tem uma pessoa de referência dentro de casa. No meu caso mesmo, quando era criança, meu pai era um alcoólatra, não me espelhava nele. Aqui dentro da igreja tem um bocado de jovem fazendo diferença, graças a Deus. Tem até jovem que sai daqui, que viaja para outros lugares para fazer parte das missões aí no mundo, e graças a Deus está saindo daqui para ir para um outro lugar, ganhar mais pessoas para Cristo. Eu posso falar porque eu comecei uma experiência agora com crianças da nossa comunidade, e assim, como fizeram comigo também, né? Missionários que vieram de fora e me ensinaram a fazer artesanato. Teve um fato que aconteceu muito assim, bom, que assim, eu me senti num momento como um pai deles, né? Assim, um coração bom com eles. Eu disse a ele, olha, eu venho todo arrumadinho, tá, e cheirosinho, e vocês têm que vir do mesmo jeito para mim. E assim, no outro dia na aula, eles vieram tudo cheiroso, todo bonitinho para mim, e disse, pronto, Rafael, eu estou pronto para aprender com você, assim. Então eu creio que eles precisam disso. A palavra de Deus escrita em Filipenses 2,15 diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Vocês ouviram testemunhos de homens e mulheres que foram transformados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho foi demonstrado com ações de transformação, ações do amor de Deus através do povo de Deus. Essa é a resposta que o mundo clama, essa é a resposta que as pedras estão clamando, famílias inteiras e toda a criação. Nós, como igreja, como povo de Deus, não podemos mais ignorar esse clamor. Este vídeo é para mostrar a você o que Deus está nos convocando para fazer nestes dias. Que Deus os abençoe e que sejam bem-vindos a Olinda, Pernambuco, Brasil. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu fico muito feliz quando a gente começa a celebrar o que Deus faz, né? Não o que nós fazemos, porque a gente não tem condições de fazer nada, né? Principalmente quando a gente vê pessoas que estavam tão destruídas, tão roubadas, e a sua vida totalmente largada, sem esperança. Mas quando o Evangelho chega, ele chega com amor, né? Ele chega com ações, ele chega com oportunidades, não é verdade? Ele chega não para falar, mas para fazer. E as pessoas depois vêm e dizem assim: pastora, né? Eu quero ser assim, eu quero ter esse Deus. Quando eu cheguei no Lixão, eu não queria abrir uma igreja lá, porque eu já tinha minha igreja e eu estava bem feliz com a minha comunidade, né? Com aquela comunidade como a gente viu hoje de manhã. Chega, todo mundo se fala, está todo mundo feliz, está todo mundo cheiroso, né? E aí você, de repente, Deus diz assim: mas a luz tem que estar nas trevas, né? Quem disse? Eu gostei de ontem, eu vi o pastor dizendo assim: irmã, você tem que ir para o campo, né? Lugar de luz é nas trevas, não é verdade? E Deus nos encoraja depois, mesmo que começa tão difícil. Mas quando a gente vê o fruto, né? O fruto do Evangelho transformando vidas, você diz assim: eu tenho que estar no campo, né? Hoje eu estou muito preocupada, porque eu estou visitando igrejas, né? Eu estou engajando igrejas, mas eu fico angustiada que eu tenho que estar no campo. Eu tenho que ter um dia na semana alguém, né? E um lugar onde a gente pode chegar lá e dizer assim: Senhor, aqui o teu poder, né? O teu amor vai trazer frutos nesse lugar.
Então, uma das coisas que a gente precisa lembrar é que o Evangelho do Senhor Jesus, ele não é feito de palavras, né? Jesus não veio para falar, ele veio para abrir seus braços e morrer por nós. E a ação de Jesus, ela causa efeitos, resultados e impactos, né? Efeitos porque a pessoa se entrega e é totalmente transformada. Resultados, porque aquilo vai causando, né, uma transformação em torno daquela mudança de vida. Impacto, porque o mundo, ele se cala. Ele olha e diz assim, realmente, o Evangelho mudou aquele lugar, né? E nesse período, a gente tinha uma perseguição terrível da prefeitura. Porque geralmente eles chegam assim, o que é que essa pastora está fazendo aqui? E a primeira vez que eu encontrei aquele povo da prefeitura, eles queriam dizer assim, pastora, aqui não é seu lugar. Eu acho que ela imaginava que eu só estava ali para pregar. E coincidiu com um dia que chegou um coral do exterior e queria cantar. Imagine um coral cantando em inglês no meio de um lixão. E a prefeitura olhou e disse, não bate, essa mulher não bate bem, porque vai fazer o que aqui? Cantar para esse povo, né? Só que ela pensava que a gente ia embora, mas a gente não foi, né? E ficamos ali, indo diariamente, conhecer e Deus trazendo oportunidades. Então esse impacto foi depois. Eu lembro que uma delas que me perseguiu tanto, né, o ano passado eu recebi um diploma, né? E porque colocaram o meu nome no livro, minha história, né? A mulher do ano. E aí quando eu fui receber o diploma no centro de convenções, aquela mesma mulher que disse, o que é que a senhora está fazendo aqui? Com um jeito sarcástico assim, de zombar, né? Ela aplaudiu e veio me abraçar. Aí disse assim, pastora, a senhora merece esse diploma, sabe? E eu olhei para ela, eu entendi o que ela queria dizer. Não é que eu mereça, é porque eu perseverei, porque eu sei a semente que a gente carrega. Não somos nós, é a semente, né? Ela germina. Então esse impacto é importante. A gente saber que seremos perseguidos, mas o Senhor será glorificado. Porque transformação vai acontecer, porque as obras revelam a nossa fé. Amém? Irmãs, irmãos, nesses 2 últimos dias nós falamos muito sobre crianças, adolescentes, famílias, quer dizer, uma vida sem estrutura, né, cheia de traumas e cheia de problemas, que o mundo olha assim e faz, bandido bom é bandido morto, não é isso? Não é isso que o mundo diz? E eu lembro de um rapaz que ele era assaltante. E aí esse rapaz, ele assaltava para poder alimentar seu vício. E esse rapaz se converteu. E depois eu fui convidada para fazer pregar num culto da polícia militar. E estavam ali todos os policiais. Aí eu disse, eu tenho que levar, a gente tem que matar a cobra e levar o pau, né? A gente leva o pau, leva a cobra, leva tudo, né? Aí eu levei o traquino. Aí quando eu cheguei lá, eu falei da transformação que o poder do Evangelho, do amor de Deus faz. E eu convidei, né, Eduardo para fazer para dar um testemunho. E aí ele deu o testemunho dele. Aí depois veio um sargento, o povo estava assim, porque todos conheciam ele. Aí o sargento, pastora, aquele texto que a senhora disse, que dá o transplante no coração, que troca o coração de pedra por um coração de carne, a senhora pode me dar? Eu vou levar para minha esposa. E eu digo, como é bom a gente mostrar o efeito, né, do Evangelho numa pessoa, que o mundo fica impactado. Então eu creio na transformação, eu creio que nós podemos, né, resgatar vidas e famílias. E eu estava pensando, o que causa, né, o que uma criança, né, o que resgata uma criança, o que resgata
os vínculos familiares. Quando eu estava sozinha, eu comecei a ler a Bíblia com aquele jeito empolgado, como Deus criou o mundo, né? E assim, contando às crianças e elas impactadas. E também como Deus planejou uma família tão linda, não é? Tão linda. Um pai, uma mãe e nasce um bebê. E aqueles dois homens, o homem e a mulher, fica maravilhado com aquele serzinho tão pequenininho que nasceu, parecido com eles, né? E aí eu comecei a contar dessa forma, lendo a Bíblia dessa forma para as crianças. E as crianças ficavam ali, eu pedindo a Deus, Senhor, cura, restaura aquilo que eles nunca viram, né? Que eles possam sonhar e desejar ter isso, né? Ou esses vínculos familiares que a gente fala tanto. Porque o mundo, ele está desconstruindo a família. Porque eles não creem que Deus é capaz, que uma família é capaz de resgatar. Então, para eles, famílias são pessoas que moram juntos, né? E que eles não entendem o que é um vínculo entre um pai, uma mãe, um filho, os irmãos, e o que aquilo causa de benefício para as crianças. Eles acham que família é um grupo de pessoas dentro de uma casa. Porém, nós sabemos que esse vínculo, né, de uma família criada por Deus é muito importante para a sobrevivência e o desenvolvimento da criança. Quais são os benefícios desses vínculos, né? Elas se tornam mais capazes de controlar suas emoções negativas em situações estressantes. Quantas vezes a gente vê uma criança totalmente perturbada e a professora chama a família. Chama a família, porque o problema da escola é que vem de casa, não é verdade? Mas uma criança com vínculos saudáveis, ela sabe enfrentar momentos de estresse, né? Elas desenvolvem competências sociais melhores, aprendem a identificar suas emoções e interagir com seu ambiente e são menos propensas a desenvolver problemas e internalização dos problemas e a externalização. Quer dizer, elas são gestoras das suas emoções. Eu fico pensando, né? Às vezes eu digo assim, poxa, a gente casa os filhos e fica preocupado, né? Mas a minha preocupação hoje, eu digo assim, eu louvo a Deus pelas minhas noras. Louvo a Deus. Porque eu só tive filhos homens. Mas o problema não é a minha relação com minha nora. É a relação da minha nora com meu marido e os vínculos que ela vai dar aos meus netos. Não é verdade? Porque a gente sabe como é importante o pai e a mãe estarem em permanente diálogo sobre como educar seus filhos. Porque a educação que eles dão em casa, essa relação que eles dão em casa, vai impactar o mundo lá fora. Então, quando nossos netinhos, nossas crianças chegam na escola, é tão gostoso a gente ouvir da escola. Puxa, eles são muito bons. Fulano aí diz, né? Eu acho lindo quando diz assim, Mateus é líder na classe, porque ele organiza a classe, né? Por quê? Porque é uma criança que ela sabe, ela tem controle sobre suas emoções e sobre o ambiente que ela vive. E a gente fica pensando, será que isso é possível? Lá na comunidade, lá naquelas crianças que vivem em vulnerabilidade, é possível sim. Talvez os pais vão ter que aprender com você. Os pais vão lhe observar. Eles vão observar como você trata os filhos, né? Como você leva a sua família até eles. Eu levei meus filhos pequenininhos. Lá vou eu no meio do lixo, botava a botinha de John, né, de Hudson, e ia para o meio do lixão. E John, mãe, falta cadastrar esse aqui, com 6 aninhos. Mãe, falta cadastrar, porque ele sabia o que era cadastrar, né? E eu lá fazendo a fichinha e ele cadastrando, e ele chamando as crianças, né? E eu ficava assim, eu dizia, Senhor, obrigada, eu sei que eu estou expondo meus filhos a doenças. Mas o Senhor vai proteger, porque eu quero que o Senhor exponha
aqui a nossa relação. E as pessoas ficavam assim impactadas com a minha vida, não era, teve um missionário lá que comprou um carro velhinho para chegar no lixão. E aí o carro quebrou no meio do lixo, eu achei foi bom. Porque o meu carro, qualquer carro que eu tivesse, ia para dentro do lixo, da lama, de tudo, sabe? Porque a gente tem que ser autêntico, né? Nós precisamos ser autênticos, nós precisamos chegar lá e dizer, olha, a minha vida, eu não vim aqui para só descer, eu vim aqui para descer e subir com vocês, né? E subir com vocês. Esses mesmos filhos, né? Os meus filhos que eram pequenininhos, alguma daquelas crianças que trabalhavam lá, que moravam ali, que conviveram com eles de pequenininhos, cresceram, né? Entraram na faculdade, se formaram, se casaram e hoje moram em apartamentos até longe da gente, sabe? E trabalham e estão nivelados ao meu filho. E aí, num dia, eles vieram, se encontraram na igreja e estavam lá conversando. Quando eu fui entrando, que eu olhei aquela cena, eu tive vontade de chorar. Porque na hora que eu olhei para eles, Deus falou no meu coração, essa é a minha justiça. A justiça de Deus é trazer aqueles que estão lá embaixo e nivelar ao mesmo nível dos meus filhos. Foi o que Jesus fez. Ele desceu para pegar aqueles que estavam no fundo do poço e nivelar ao filho dele. Porque Jesus é a primícia, é o primogênito de muitos irmãos. Como que nós vamos apenas levar a sopa? Como é que nós vamos levar apenas, não é, uma palavra? Como é que nós vamos levar apenas um momento de dizer assim, ó, Jesus te ama, entrega um folheto? Não. A gente tem que chegar ao ponto de trazê-los ao nível dos nossos filhos, né? Ao nível da igreja. A outra coisa que acontece com essas crianças, quando elas são restauradas, os vínculos são restaurados, elas se tornam mais confiantes em explorar o mundo e aprender novas coisas. Sabe, é muito lindo. Você olha ali, chega num lugar onde existe um demônio nesses lugares, que é o demônio do abandono. E esse demônio do abandono faz com que essas pessoas, essas crianças, elas se sintam zero. Então, para elas, nada vai acontecer. É fácil para vocês falarem, porque também vocês saem daqui, vão para sua casa e esquecem esse lugar. Era o que eu ouvia falar, né? E depois eu dizia, vocês creem que vocês podem ir à Inglaterra? Não, pastora, pode não. Eu disse, pode. Vocês creem que um dia eu vou ver vocês dirigindo o carro de vocês? Não, pastora, que é isso? Pode não, né? E hoje a gente vê isso, não é? A gente vê que é possível eles começarem a sonhar quando eles sabem que Jesus não é aquele que é o provedor porque eu creio numa teologia da prosperidade, não. Jesus é o provedor porque ele me restaura e me torna um guerreiro, e me torna um estudante, me torna uma pessoa capaz de crescer com minhas próprias forças, com minha própria capacidade, não é? Porque a cura. Também esses vínculos, eles desenvolvem uma boa autoestima, sabem expressar empatia e cooperar com os outros. Como é difícil numa comunidade, quando eles muitas vezes são solidários, mas muitas vezes eles são muito egoístas, né? Eles não sabem se envolver para uma coisa boa. Quantas vezes a gente chegava lá e eles preferiam o lado da bagunça, da baderna, né? Ah, vamos virar os carros, vamos queimar pneu. Era uma história de queimar pneu, não sei se aqui tem isso, que são os protestos, né? Haja protesto, cheio de direitos, mas é um direito sem lógica, não é? E aí eu ficava, né, trabalhando essa questão com eles, desde pequeno. Olha, nós vamos buscar nossas políticas públicas. Políticas públicas, sim. Vocês têm direito a um lugar para ter, né, um local para estudar, para um local com dignidade. E aí a gente vai para os conselhos. E isso a gente vai levando para a comunidade os direitos que nós temos, porque nós somos cidadãos e pagamos impostos, né? E eles precisam saber cooperar com isso.
aprender a ser cooperador nessa área, né? Essas habilidades sociais também vão ajudar posteriormente a formar relações sólidas, coisas que eles nunca tiveram, que eles nunca viram, né? Eu vi uma avó chegar e dizer assim, eu estou chorando no casamento do neto. Aí eu disse, o que é que a senhora está chorando? Está emocionada? Está feliz? Pastor, eu nunca vi casamento na minha família. A gente nunca viu. As pessoas assim, têm filhos, cada filho de um pai diferente, e a gente nunca viu uma relação sólida. E agora a gente está vendo aqui na comunidade. E a gente começou a fazer casamento coletivo, porque as pessoas começaram a entender o que é uma aliança, o que é um casamento sólido, o que é uma relação, que benefícios isso traz. Somente a igreja do Senhor Jesus pode levar restauração a vínculos familiares a essas pessoas. O Senhor Jesus, o Deus mesmo fala em Malaquias 4:6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. É o que nós estamos vendo no Brasil. Tudo isso que a gente vê, essa violência, essa desestruturação, desconstrução familiar, isso é a maldição causada por nós mesmos. Mas o poder do Evangelho restaura esses vínculos. Se você não crê, se a gente vê o mundo não crendo, quem passa pela transformação crê. Porque Paulo mesmo, que foi um homem desprezado, um perseguidor do Evangelho, lá em 1 Coríntios 1, versículos 26 e 27, ele diz, irmãos, pensem em que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Igualzinho, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Nós queremos que a glória do Senhor seja visível. Então nós temos que crer nas coisas loucas. No que é impossível para os homens, é possível para Deus. Agora, como isso pode acontecer? Sabe, sozinho a gente não consegue. Deus ensina a gente a fazer parcerias, porque sozinho a gente não faz. O Senhor, Ele parece ter vindo sozinho, mas Ele não começou a obra sozinho. Ele começou com o Espírito Santo. Ele só começou o seu ministério quando ele foi batizado e ele começou com o Espírito Santo. E mesmo assim, ele poderia ter feito tudo sozinho, mas ele escolheu 12 homens para estar com eles, fora as mulheres que não são contadas, né? Que estão junto ali, mas não são contadas. E aí ele começou a trabalhar junto e sempre ele estava se retirando para compartilhar o que estava acontecendo com seu pai, essa intimidade. Então, parceria. É tanto que na última oração de Jesus, ele falou e ele orou pela unidade do povo, né? Mas às vezes a gente faz parcerias também com outros que creem que não estão no momento ainda na igreja, mas estão observando e querem cooperar. Quando eu falo sempre isso, que quando eu cheguei no Lixão, a igreja recuou, a minha igreja, né? A minha. Mas Deus levantou pessoas de fora, né? Funcionário da Rede Globo. E aí eu fiquei assustada, porque a gente pensa que só crente trabalha com crente. Mas não é. Porque Deus está trabalhando, tem um teólogo que eu esqueci o nome dele, acho que você vai lembrar, que ele diz que Deus é maior do que 2 homens e um pássaro, né? E esse que significa Pai, Filho e Espírito Santo, que é um pássaro, né? Ele diz que Deus está agindo além das 3 figuras, né, que ele se expressou. Ele age lá fora também. Ele está no controle de todo o universo.
E aí nós estávamos ali, pessoas vieram da Rede Globo e disseram, pastor, olha, eu quero que a senhora construa casinhas. Francisco José foi um, começou a entregar recursos para a gente construir casinhas, né? Então, parcerias vão surgir, Deus vai conduzir as parcerias, né? Às vezes eu chegava, ontem eu estava falando com a irmã, que eu chegava, eu dizia, mas Senhor, como é que eu vou impactar essa comunidade? Como é que eu vou abrir meu coração para elas saberem que aqui elas podem contar com a gente? Aí eu fui no posto médico e disse, olha, pode usar a igreja. Pode, pastora? Pode, claro. Eles começaram a fazer vacina, porque, né, reunião com os diabéticos, com as mães, com os bebês. E começaram a usar, tinha uma agenda, a gente sabia. A gente pedia que algumas pessoas da igreja ficassem presentes lá, ou mesmo eu ia para lá. A gente colocava água, cafezinho. Eles se sentiam tão bem, né, tão acolhidos. E começaram a usar a igreja, porque a igreja é do povo, tem que estar aberta, né? Tem que estar sempre ali, disponível. E a gente começou a interagir com o que acontecia na comunidade, né? As pessoas vinham, tinha uma ação de cidadania, pastor, a gente pode usar a sua igreja? Pode. E a gente lá, né? Colocava lá a mesa, fazia um lanche, o pessoal ajudando a equipe, a igreja começava a ajudar e daqui a pouco a gente estava lá. Também tinha um cantinho para aconselhamento, aí o povo, quer oração? Vai orar ali. Não é? Parecia que estava tudo integrado, tá? Até a oração, a palavra, um lugarzinho para as crianças, alguém contando história e ali o evangelismo flui naturalmente, né? E as pessoas começam a vir. Dali surgiu o culto dos idosos, né? Por quê? Porque os diabéticos vinham para a igreja, né? E a gente começa a trabalhar. Então, a gente quer dizer que Deus, Ele se importa com quem está lá fora, mais do que com a gente, que já temos o nome escrito no livro da vida, né? Deus está preocupado com os filhos que ainda não chegaram em casa. Ele está olhando o tempo que ele precisa do nosso engajamento para que os filhos voltem para casa. Eu queria mostrar agora eu vou usar o PowerPoint, né? Então, depois dessa experiência, né, que eu ganhei, que Deus me ensinou ali, então eu fui para... Tem o primeiro? Isso. Então, eu fui trabalhar na Visão Mundial, né? E a Visão Mundial é uma organização, né? Você pode passar, por favor? Na organização, ela trabalha com crianças. E ela trabalha diretamente com como é que se diz? Com projetos e programas. Então, existem na Visão Mundial vários projetos que foram desenvolvidos e ele tem um portfólio, né, de programas para trabalhar com jovens, com crianças, com grávidas, adolescentes grávidas, né, com o desenvolvimento do resgate e do prazer de estudar. Esse portfólio eu vou deixar com a igreja quando o pastor vai receber e a esposa do pastor, né, e vocês vão ter acesso a isso. Então, quando eu cheguei, era para engajar a Visão Mundial às igrejas, porque a Visão Mundial surgiu com a igreja. E depois eles se tornaram tão especialistas que começaram a desenvolver os projetos e eles mesmos, né, fazer a operação desses projetos. Então, eu perguntei ao diretor, por que a gente não trabalha com mulheres das igrejas? Aí ele disse, como assim? Aí eu disse, engajando as mulheres na causa da infância. E ele disse, pode começar, né? E aí nós fizemos esse projeto, Mulheres de Visão, que hoje está se tornando um movimento. Somos o Ministério da Visão Mundial para mobilização e engajamento de mulheres cristãs na causa do cuidado, proteção, promovendo plenitude de vida para crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Por quê? Porque nas igrejas, as mulheres, elas têm uma coragem, uma força, quando ela vê uma criança sofrendo,
ela se lembra dos filhos dela. E a mulher, ela é protetora, né? Ela é a que cuida. Então, ela tem as características de saber falar exatamente o que é necessário para aquelas crianças. Então, esse é o nosso chamado, a base bíblica, né? Provérbios 31:8. Erga a voz em favor daqueles que não podem defender-se e seja o defensor de todos os desamparados. Quando eu li esse texto, e esse texto é de uma mulher que é mãe de um rei. E essa mulher tão sábia, que ela viu o filho dela se tornando rei, ela não pensou na posição, ela não pensou agora no bem-estar do filho. Ela não pensou, não ficou orgulhosa por ser mãe de um rei. Ela olhou para ele e disse, meu filho, olhe, botou o dedinho assim e disse, agora sim, você tem todo o poder para abrir sua boca e defender aqueles que não podem se defender. E agora você pode proteger todos os desamparados. Que visão de mulher, não é? A mão que embala o berço é a mão que governa o mundo, não é verdade? É o que disse Abraham Lincoln, né? Então, pode passar, esse é o nosso chamado. Quem é a Visão Mundial? É uma organização cristã de desenvolvimento e resposta às situações de emergência. Está no Brasil desde 1975, atuando através de programas e projetos nas áreas de proteção, educação, advocacy e emergência, priorizando crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidades diversas. Então, a Visão Mundial é o braço, né, da igreja para abraçar crianças e adolescentes, né? Ela surgiu com Bob Pierce. Bob Pierce, ele era da equipe, ele era um avivalista, um evangelista que andava com Billy Graham. E ele viajava por muitos países, existem muitas situações em que ele trabalha junto com Billy Graham, tudo, mais outras situações que ele viajava sozinho. E aí ele foi para a Coreia fazer um evangelismo na Coreia. Ele era fotógrafo profissional. E na Coreia, quando ele estava lá, estourou uma guerra e ele, naqueles impactos evangelísticos, né, de multidões se convertendo e tudo, do mesmo jeito que Billy Graham, se converteu uma menina, né, a Jade, uma menina. E essa menina foi expulsa de casa porque ela aceitou Jesus como seu salvador. Ele não sabia disso, mas foi visitar os orfanatos. Surgiram muitos orfanatos na guerra. E quando ele estava visitando o orfanato, a diretora do orfanato disse, olha, essa menina foi expulsa de casa porque se converteu na sua campanha evangelística. Aí ele disse, e o que é que você vai fazer com ela? Aí ela disse assim, o que é que o senhor vai fazer com ela? Aí ele ficou todo desconcertado, botou a mão no bolso, tirou $5 e deu para ela. E disse assim, olha, eu prometo que eu vou voltar para os Estados Unidos e vou levantar padrinhos para essas crianças. E assim começou a Visão Mundial. E dali a Coreia e outros países, hoje está em 100 países, né? E no Brasil há 75. E uma das frases, uma das orações de Bob Pierce, né, que mexe com a gente, mexe com a gente quando Deus move a gente para esse lado, eu tenho certeza que muitas pessoas já fizeram essa mesma oração. Que o meu coração seja quebrantado com as coisas que quebrantam o coração de Deus. Porque quando a gente começa a conhecer o coração de Deus, a gente não consegue mais ser receptor de amor. A gente quer ser um canal desse amor, não é verdade? E a gente só chega a esse ponto quando a gente conhece o coração de Deus, né? Pode passar. Por esta razão, a Visão Mundial escolheu atuar em áreas, eu botei 2, mas está errado, são 4, em 4 áreas que envolvem desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Proteção, educação, advocacy e emergência, né? Advocacy é a defesa das causas que levam a criança a permanecer pobre, né? A permanecer numa injustiça social. E emergência porque hoje nós temos muitas catástrofes, né? O relatório 2017 eu ainda não consegui fotografar e colocar 2018, né? Mas já existe lá na parede da Visão Mundial, né? Nós impactamos
Esses números aí eu não vou ler todo para a gente não perder tanto tempo, mas hoje nós temos 72 mil crianças apadrinhadas em projetos, né, no Brasil, onde existe aí esses estados marcados. Mas, pode passar. Nossa estratégia, como a gente alcançar mais crianças? Hoje nós temos 32 milhões, há mais de 32 milhões de crianças em vulnerabilidade no Brasil, né? A gente olha assim e faz, puxa, é um número grande. Realmente, o que é 70 mil crianças, 72 mil crianças para esse número? Como é que a gente pode impactar? Se a gente engajar as igrejas, se as igrejas estiverem, e a gente tiver condições de contabilizar quantas crianças estão sendo engajadas. Porque hoje nós não trabalhamos apenas pensando em resgatar uma vida, mas nós trabalhamos pensando também em mostrar a glória de Deus. Se você, todo dia, eu acho que quem está na internet vê o quanto nós estamos sendo perseguidos. De uma certa forma, essa perseguição está se levantando. Mas o Brasil hoje tem uma oportunidade que muitos países do mundo não têm. É da igreja se unir e fazer diferença. Ainda se Deus nos deixou ser um número tão grande agora, não é porque Ele vai de repente, não é? De repente essa igreja é uma igreja falsa, é uma igreja rebelde. Eu estava com muita raiva da igreja, eu confesso isso, né? Quando eu estava sozinha no lixão, eu me sentia abandonada. Essa igreja foi uma das que me encorajou, porque muitas vezes essa igreja mandou oferta lá para o trabalho do lixão, enquanto minha igreja nunca mandou um centavo. E eu ficava com raiva. Eu dizia, como é que pode, né? Como é que pode? Né? A igreja está de costas e a gente às vezes fica até pensando, né? Deus vai baixar a mão assim, sabe? Vai castigar. Aí eu fui ler um livro uma vez sobre intercessão. Eu estava lendo aquele livro e o pastor começou a dizer a raiva que ele estava da igreja. E ele orando, Deus disse assim, me ajude a adornar a minha noiva. Quando ele ouviu isso do Senhor, e eu li aquilo, eu digo, Senhor... Né? Eu imaginei um noivo, né, apaixonado pela noiva e a noiva de costas. E ele dizendo, me ajude a adornar minha noiva. Né? Aquela se comece a trabalhar, né, a entender meu coração. Né? E eu disse, Senhor, eu achei tão humilhante aquela fala do Senhor para um Deus que é poderoso, que pode baixar a mão assim e dizer, aprenda. Mas a Bíblia diz que não é pela força, nem pela violência, mas é pelo Espírito, é pelo amor, né? E naquela hora, aquela raiva da igreja me curou, eu fui liberta. E Deus me encheu meu coração de amor pela igreja. Eu ando em cada igreja, meus irmãos, que eu olho assim, eu digo, Senhor, e eu escuto o tempo todo, me ajude a adornar essa igreja, né? A ser a minha noiva. Por isso que eu creio na estratégia que Deus deu para mulheres de visão, sabe? Nossa estratégia nacional é engajar a igreja local, cada igreja com mulheres de visão. Então, cada igreja tendo um núcleo, uma coordenação. E nós podemos formar uma grande rede nacional. Pode passar. Como é que a gente pode formar uma grande rede nacional? Primeiro, a gente precisa saber, cada igreja, o que está fazendo. Quantas crianças essa igreja está impactando? Essa está impactando 5, essa está impactando 10, essa está impactando 1000. Tem uma igreja que agora nós vamos fazer uma parceria com ela. Ela fica numa comunidade bem carente. Essa igreja já está com um projeto de 1.300 crianças. Sabe? E ela disse, pastora, a gente quer fazer parceria com vocês. Eu digo, claro, né? Que número lindo, 1000 e tantas crianças, né? Eles estão impactando com diversos projetos, né? Se você visita uma comunidade, quantas crianças ali você está visitando? Então, contabiliza isso, né? E a gente pode dizer, olha, a igreja do Senhor Jesus, ela é relevante. Tiago não disse que mostre as obras, né? Nós temos que mostrar nossas obras. É bíblico, não é verdade? E aí, o que identifica essa parceria? São 5 pilares. Reflexão, oração, fala,
contribuição e mobilização, né? Essa reflexão nós temos aqui, né? Eu elaborei junto com um pastor, são estudos mensais, são 12 estudos, onde cada estudo ele fala de um tema mensal. Se a gente tem a reflexão bíblica sobre o bullying, se a gente tem uma reflexão bíblica sobre família, se a gente tem uma reflexão bíblica sobre internet segura, se a gente tem uma reflexão bíblica sobre exploração sexual, a igreja começa a entender a realidade da criança em vulnerabilidade. Porque a igreja precisa saber por que e para que ela está lutando. Então, a gente tem que entender a realidade da criança. Como a gente foi sensibilizado ontem, aqui, vendo a realidade, pessoas que, como o irmão disse hoje de manhã, eu não sabia o que um bebê estava passando no Brasil. Quando a gente faz a reflexão baseada em onde Deus quer que essa criança chegue, então a gente começa a entender como trabalhar com ela. Então, as mulheres é como Déboras, que se reúnem para orar pelos seus filhos. Mulheres de visão se reúnem uma vez por mês só, para fazer o estudo bíblico e levantar um clamor pelas crianças. Nós queremos começar uma vigília, sabe? Eu estava conversando com algumas líderes, para a gente começar vigílias em estados, cidades, bairros, no mesmo dia, no mesmo horário, para que a gente possa cobrir esse Brasil com o povo de Deus intercedendo pelas crianças. Então, isso é a oração, né? É o pilar que está nos unindo, é a oração. O terceiro pilar é a fala, né? Cada mês ter uma ação para que a igreja e talvez a comunidade saiba que aquela igreja se preocupa com esse tema. Então, essa fala, ela abre a boca pela infância. É a resposta àquele texto, né? Tem uma igreja que está assim, está linda demais em Maceió, né? Elas vão para os sinais, fazem a faixa e colocam lá. Mulheres de visão se preocupa com a criança que está nessa situação. E aí as pessoas começam a passar no carro e vendo que a igreja não está calada, porque o que eles veem é o povo queimando pneu, né? É o povo protestando contra governo, mas a gente tem que ser profético, né? A mensagem é profética, né? Então, a fala, a contribuição, porque aí a gente tem a contribuição local para que os projetos das igrejas como se diz assim, eles continuem, eles sejam alimentados, nutridos financeiramente, né? E a gente faz apadrinhamento de crianças. Esse apadrinhamento de crianças, quando você apadrinha uma criança da visão mundial, você está apadrinhando projetos que estão distantes. E você está contribuindo também para o projeto da sua igreja. Então, esse apadrinhamento, ele vai para que outras crianças, a gente comece a contabilizar quantas crianças estão sendo apadrinhadas. Hoje nós temos 72 mil crianças apadrinhadas e queremos chegar a 1.400.000, né? É muito lindo. E aí, nesse apadrinhamento, você pode entrar no site e tem lá os projetos que estão em parceria com a Visão Mundial. Tem os parceiros. Você vai ver quantas, o nosso também está. O projeto da casa de meu pai é o projeto de lá do lixão, né? E está lá, né? Quando as pessoas apadrinham, a gente divulga, eles apadrinham ali também, e aí mais crianças vão sendo alcançadas. E a mobilização. É por isso que a gente acredita na oração de Jesus, na oração da unidade. Fiz alguns eventos em Fortaleza, e aí uma vez eu fui para uma igreja lá e um pastor me levou para jantar com a esposa dele. E aí disse, pastor, a senhora pensa que mulheres de visão é apenas para engajar a mulher com a infância. Mas não é não, viu? Aí eu disse, o que o senhor quer dizer? É muito maior. Eu não conhecia os pastores da minha comunidade. Depois dos eventos, a gente entra assim no restaurante e aí tá, pastor, aí a gente termina se sentando, sabe? É batista, presbiteriano, é assembleia, todo mundo se conhecendo. E aquela relação
sem digamos assim, as diferenças doutrinárias, mas a relação pela causa, que é a infância, pela transformação. Aí eu fiquei ouvindo ele falando, né? E ele foi transferido para Foz do Iguaçu. Aí já está querendo que a gente vá abrir Mulheres de Visão em Foz do Iguaçu. Por quê? Porque a igreja, ela precisa ter esse rosto de amor, para que o mundo creia. Não é verdade? Quando a gente se reúne e fica criticando e jogando um para o outro, né? A gente tem problema. Então, isso é a mobilização. São os 5 pilares. 5 pilares. Né? Pode passar. No Brasil, temos mais de 3 milhões de crianças em vulnerabilidade. 30 milhões, faltou o zerinho ali, viu? Vulnerabilidade. E nós atendemos mais 72 mil crianças e adolescentes. Nossa meta, como eu já falei, é impactar com plenitude de vida para 1.400.000 crianças e adolescentes. Pode passar. Hoje, temos 72 mil engajadas em projetos, mas em parceria alcançaremos 1.400.000 e adolescentes. Eu às vezes fico pensando, Senhor, será que isso é possível? Para mim não é não. Mas enquanto Deus me der saúde, eu vou andando, né? E aí, as Mulheres de Visão, além dessa formação de núcleos nas igrejas, nós estamos mobilizando esses núcleos a promoverem um voluntariado nos espaços de rede de proteção à infância. Né? Por que as redes? Porque elas são as nossas parceiras no dia a dia. Né? O DPCA, a FUNASE, sabe? Eu fui a Curitiba e conheci um projeto chamado Chá de Bonecas. Aí eu conversando com uma amiga minha, que ela é da polícia, do DPCA, que hoje chama GPCA novamente, né? E aí ela disse, pastora, não, eu quero também. Eu digo, isso é para as escolas, para as crianças de 4 a 10 anos. Não, mas eu quero também nos presídios. Aí ela disse, olha, lá na FUNASE tem uma oficina de artesanato. A gente podia fazer as bonecas lá. Aí eu digo, então vamos conhecer. Fomos lá, o artesanato é muito bom, é bem feito, sabe? E aí produz a boneca com 2 rostinhos, um sorrindo e um chorando. E aí você fala para crianças já pequenininhas sobre como Deus criou o seu corpinho, né? Para que serve a mão, para que serve o braço, para que serve os pés, para que serve a boca. E algumas partes é para você, só você pode tocar, ninguém mais. Então, a partir dali, você, quando começa a trabalhar num chá de bonecas, bem bonito, né? Daquele jeito que se faz para mulheres, todo decorado, que as crianças amam, que tem fantoche, tem toda a alegria que a criança... E ali, né, eu conversando com ela, e ela disse, não, pastora, elas têm que fazer as bonecas, porque elas fazem bem feito. Aí eu fui lá, quando eu conheci aquelas meninas adolescentes, eu olhei, tinha uma lá, que ela está presa, porque ela foi abusada sexualmente pelo pai, pelos irmãos, de pequenininha até 10 anos. Com 10 anos o pai morreu. E a mãe se juntou com outro homem. E esse homem ficou abusando dessa menina, né, estuprando essa menina até os 15 anos. Com 15 anos ela já era forte, ela matou o padrasto. E essa menina está presa. Né? Nunca teve oportunidade na vida. Né? Já começou a vida ruim. E ela preferiu sobreviver num presídio, né, numa FUNASE, do que continuar sendo explorada. Quando eu ouvi aquela história, eu disse, não, elas não podem fazer as bonecas, elas precisam primeiro ganhar as bonecas. E eu não tinha quem fizesse. Eu fui falando ali com o pessoal, aí uma pessoa que trabalha na Secretaria de Justiça, ela é a responsável por tráfico humano, ela disse, pastor, eu faço todas as bonecas. 60 bonecas. Aí eu disse, você faz? Ela disse, faço, que eu tenho um grupo meu particular de artesanato e a gente produz as bonecas. Gente, elas fizeram as bonecas, a coisa mais linda, sabe? Que se você for vender, não custa menos do que R$50. Mas ela fez as bonecas. E nós fizemos o chá de bonecas na FUNASE.
E agora a Funase faz, quando é que a senhora vai voltar? Sabe, quando aquelas meninas adolescentes receberam a boneca, eu olhei, a gente só fazia chorar. Porque a gente olhou, eu disse, vocês vão ser minhas parceiras, pode? Posso contar com você? Pode. Vocês vão fazer bonecas para que crianças não cheguem ao ponto que vocês chegaram. Então, aquelas meninas abraçaram a causa. E aí a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, que faz parte dessa rede, pastora, quando é que a senhora começa nas escolas municipais, com crianças até 10 anos? Aí eu disse, olha, eu não posso fazer 50 bonecas, 60 bonecas assim. Então, eu estou indo atrás das igrejas. E são as mulheres que estão, mulheres voluntárias, de mulheres de visão, que estão fazendo. Esse mês nós teremos o primeiro chá de bonecas numa comunidade. E as bonecas estão sendo produzidas, porque elas são entregues, elas são doadas às meninas, né? Esse espaço aí é o lugar do DPCA, que era o lugar onde se escuta a criança que vem, que foi abusada e chega no lugar. Se vocês vissem a sala como era, cheia de cadeira, como uma delegacia. Você que é policial sabe, foi policial, né? Sabe como é uma delegacia, né? Totalmente fria. Aquela parede branca, sem nada, e aquelas cadeiras frias. Era assim que a criança entrava. E aí a gente foi lá e decorou, colocou brinquedo, sabe? Arrumou. E o secretário da Segurança Pública veio, né, foi filmado. Uma bobagem, gente. Uma bobagem, uma salinha que o governo não fez. A igreja foi lá e fez. E aí o povo começa a honrar, né, a respeitar o que a gente faz, a parar para escutar. Porque a igreja pode fazer diferença. Ela pode chegar e fazer aquilo que o governo não está fazendo. Pode passar. E aí foi o chá de bonecas, a gente não mostra o rosto das meninas que estavam com a boneca, são adolescentes, né? E eu estava mostrando para elas o que vai significar essa boneca. Pode passar. A formação de igrejas parceiras, né? Quando a gente faz a formalização dessa parceria, a gente tem a primeira formação, que é o Igrejas Seguras para Crianças. Né? Eu não dou essa formação, é a pastora Janaína que dá, porque ela é pedagoga. Né? Aqui eu vou deixar, a igreja vai receber esse folder. Né? Por quê? Porque essa formação, ela nos traz o conhecimento, né, de como é importante a criança continuar sendo criança. A criança não ser machucada. Quais são as sequelas, que nós vimos isso durante esses 2 dias, né? Quais são as sequelas de uma criança que a infância é roubada? E como a igreja pode identificar os riscos que a sua igreja tem? Nesse folhetinho tem um teste, que depois seria bom vocês fazerem esse teste. Porque ele identifica, você vai identificar se a sua igreja é segura ou não. Entende? A gente fez isso no Encontro Nacional de Mulheres de Visão e as mulheres choraram, disseram, a minha igreja é tão linda, tem tudo, é tão grande e é tão perigosa para a criança. Não é? Porque às vezes pensa, porque é a política de proteção que protege. E a igreja começa a entender por que começar uma transformação num país através da criança. Entende? Então, aí vocês vão receber isso aqui. E aí eu já falei sobre os benefícios do apego familiar. Pai, criança, mãe, irmãos, vínculos para a sobrevivência e desenvolvimento. A formação de igrejas parceiras para que as crianças experimentem como a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é justiça e amor para todas as crianças. Né? Esse é o nosso carro-chefe. Né? Quando a gente faz uma formação de uma igreja, ela vai elaborar, são 3 dias. No primeiro dia se estuda o que é uma política de proteção. No segundo dia existe a construção da política, porque cada igreja constrói a sua política.
e no terceiro dia se constrói, se implementa. Eu falando com aquela irmã que é a coordenadora, né? Como é o nome dela, pastor? Filomena. Ela disse que fez uma formação mais de um dia e não, ela disse que precisava de mais. E eu digo, a gente quer reduzir, mas a gente lamenta, né? O bom é quando a igreja, ela encarna, né, a ideia, o coração de ser uma igreja para crianças. Pode passar. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Aqui tem uma foto muito mal feita, né, no meio de Vinícius. É esse menino. Esse menino chegou na casa de meu pai, que é a nossa ONG, né, totalmente destruída a sua vida. Totalmente. Foi tirado da família, foi levado para casa e disse, olha, ele não tem mais condições de viver em família. Você sabe que toda criança precisa de família para crescer, se desenvolver. E aí as crianças que entram na casa, elas são, a rede de proteção coloca aquela criança para ser adotada. E aí nós tivemos casos que outras famílias, outros modelos de famílias estão adotando. E a gente clamando a Deus para que o povo de Deus adote crianças. Adote uma criança, né? E aí Vinícius foi adotado pelo prefeito de Barcelona. E agora esse menino está vivendo uma vida de príncipe, né? E a gente olha assim e faz, puxa vida, que exemplo, né? Você às vezes vê uma criança com uma vida tão destruída e você diz, Senhor, será que tem solução para essa criança? Todos os traumas, aí Deus diz assim, mas eu tenho planos para ela, né? Tudo isso vai se transformar numa causa. O sofrimento dela vai ser transformado numa causa, não é verdade? E isso a gente sabe que só é possível se a gente confiar em Jesus, se a gente confiar no poder do seu amor, não é? E aí, eu acho que está terminando. Eu quero agradecer a vocês, né, por ter escutado. Eu não sei se dá tempo, pastor, alguma pergunta, porque eu acho que, como a gente falou em coisas muito práticas, né? Se alguém tem dúvida, se eu esqueci de dizer alguma coisa, as perguntas poderão, né, trazer à tona. Não sei se a igreja quer fazer essa... O que o senhor acha?